Nosso programa de hoje vai trafegar entre os mundos da militância, da academia e da poesia, não necessariamente nessa ordem. Como é possível usar o conhecimento intelectual para alavancar as pautas antirracistas em nossa sociedade e, ao mesmo tempo, utilizar a poesia como veículo de comunicação dessas ideias e, particularmente, de conscientização e elevação da autoestima da população negra? Existe uma organização da marcha. Todo mundo atrás do carro de som. Todo mundo atrás do primeiro carro de som. Não, não. A discriminação. Não, não e não. A discriminação. Não, não, não. A discriminação. Nosso convidado de hoje tem uma carreira acadêmica brilhante. Graduado em História, tem mestrado e doutorado em Educação, sempre trabalhando com temas ligados à questão racial. Além disso, tem especialização em História da África e do Negro no Brasil e em História do século XX, ambas sob orientação do querido e saudoso professor José Maria Nunes Pereira. Iniciou sua militância no movimento negro na década de 1980, participando de organizações como a SIMBA, Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, e o IPCN, Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, e foi um dos organizadores da famosa Marcha de Maio de 1988 contra a farsa da abolição. É membro do Instituto Búzios e faz parte da coordenação dos 21 dias de ativismo contra o racismo, além da campanha pela implementação das leis 10.639 e 11.645. E, como se não bastasse, é um poeta que nos brinda diariamente com textos em que aborda com sensibilidade temas relacionados aos problemas que vivenciamos e as formas de superá-los. Vamos conversar com o intelectual, militante e poeta Aderaldo Gil. Gil, é um prazer imenso para nós recebê-lo aqui em nosso Cult em Resenha. E, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns por esse lado que eu não conhecia seu, exatamente essa brilhante carreira acadêmica. Mas a militância negra começou antes, não foi? Bem antes. Bom, queria primeiro agradecer aí o convite do Filó e do Medeiros. Né? O Cult é um site importantíssimo. Eu uso muito, né? E dou muita referência, pessoal que lida com magistério, com pesquisa, né? É uma fonte assim riquíssima e praticamente única. Eu fico falando para as pessoas, se luta contra o racismo de várias formas, inclusive com a imagem e com o audiovisual. E a turma do movimento negro já faz isso há muito tempo. Não é à toa que tem aí, desde 1982, pelo menos, material muito, muito bom. E eu comecei na década de 1980, precisamente 1980, né? Muito antes de ter entrado na faculdade, que eu entrei em 85. Né? E desde 1980, essa questão racial ela vem, que a gente entra de cabeça, né? Vocês, aí, bem anterior a mim, também devem ter passado a mesma experiência. Quando a gente entra, não sai mais. Né? E começou lá pelo IPCN, como sempre, aqui no Rio. E quem te levou para lá? Como é que você foi parar no IPCN? Uma história muito interessante, rapaz. Eu trabalhava, eu tinha 19 anos. Eu trabalhava no Bradesco, ali na 1º de Março, morava em Niterói. Pegava a barca, atravessava a Praça 15 até a 1º de Março. Uma dessas... Foi o meu primeiro emprego, na verdade. Eu vi, na praça, tinha umas bancas, né? Um determinado dia, eu vejo uma banca escrita assim, banca de madeira, com uma
faixa em cima, Movimento Negro Bota Banca. Eu olhei aquilo ali e eu falei, que é isso? Eu já estava ligado um pouco nessas questões, porque meu pai sempre me falava, ó, leva a identidade que na Blitz, entendeu? Carteira de estudante, e na Blitz a polícia vai em cima dos negros. Meu pai fazia isso sempre desde os 14, 15 anos, quando eu comecei a sair. No seu ambiente familiar, não houve aquele negacionismo de que muitas famílias, né? Não, isso não, passando a mão por cima. Você teve o Não, no letramento racial. caso do meu pai, especificamente, que o meu pai, na verdade, é meu tio-avô, que me criou desde os 2 anos de idade. O meu pai biológico eu não conhecia. Ele me criou desde 2 anos de idade, como pai. Então, é o meu pai, né? E ele tinha isso na cabeça do jeito dele. Era assim, vou sair, cadê a identidade? Cadê o documento da escola? E ele falava direto, ó. Ele era militar também, era da Marinha. Ele dizia, ó, se a polícia entrar no ônibus, eles vão em cima dos negros, então você tem que estar documentado. Só esse detalhe já era um toque, entendeu? E ainda a preocupação de que você estivesse bem arrumado, bem vestido, não é isso? De estar bem arrumado, aquela coisa de estar bem, né, com a aparência adequada, isso ele tinha, mas o que ele mesmo se preocupava era com a questão do documento, porque ele dizia que era a forma de mostrar, ó, tu não é bandido, não é marginal e tudo mais. Mas eu só estou citando isso porque veio dele essa questão desde jovem, né? E aí eu sempre carregava isso e a gente vai repetindo. E com 19 anos, eu olhei aquela faixa, Movimento Negro Bota Banca. Aí eu andei um pouco, depois eu falei, eu voltei. Falei, por que é isso aí? Aí eu fui lá, na banca tinha uma mulher negra, né? Eu vi jornais, vi o jornal Simba, né? Outros jornais de imprensa negra, vi alguns livros, e tinha um panfleto escrito assim, por que devemos lutar contra o racismo? Era uma folha, né? Por que devemos lutar contra o racismo? E aí, quem estava na banca? Suzete Paiva dos Santos. A primeira, né, ela que me levou. Ela falou, eu fiz um monte de perguntas e tal. Um dia, em determinado momento, ela falou: ó, a gente se reúne aqui. Aí mostrou o endereço, PCN, Mendes Sá 208, tal. Aparece lá de vez em quando, a gente vai fazer. Aí, quando falou, a gente vai fazer uma reunião na sexta-feira para avaliar a questão do 20 de novembro, ela explicou. Tudo aquilo para mim era uma novidade, né? Mas ficou marcado. E eu fui na sexta-feira lá, quando eu entro no IPCN, aquela casa cheia de negros e negras, né? E eu nunca tinha visto aquilo daquela maneira. Aí eu fiquei lá olhando, observando, a Suzete me reconheceu e tal. Aí me apresentou a turma, né? A Mauri, Edo, né? O pessoal que estava lá na hora da reunião. Paulo, e aí tem um dado, esse dado é fundamental, o Filó e Medeiros. Esse dado é fundamental, porque nesse dia, aí eu comecei mesmo nesse dia, o Amauri pegou a palavra, falou e tal, e falou, ó, nós vamos, amanhã, que seria sábado, fazer uma ação do negro na rua, em Campo Grande. Eu morava em Niterói. Em Campo Grande. A gente precisa ter mais gente, porque a polícia disse que ia intervir e tal. Fiquei com aquilo na cabeça. Saí de lá, fui para casa, acordei cedo, no outro dia, atravessei a barca, fui para a Central, peguei o trem e fui para Campo Grande, no dia seguinte. E chegando lá, aí eu vi a atividade que eu comecei a participar também, que era chamada de Ação do Negro nas Ruas. Era um cenário que era criado na praça, né, ou no calçadão, tinha cartolinas que o Togo fazia, as cenas de violência policial, precisa-se de emprego, precisa-se de boa aparência,
Aí tinha uma fila, o negro bem vestido era preterido do branco, mal vestido, e tinha a questão também da violência à mulher negra. Isso tudo desenhado daquela maneira maravilhosa que o Togo fazia. Foi lá que eu encontrei Togo, Carlão, Miranda, Iedo, Amauri, a Suzete e o Tião da TVE. Não sei como é que está o Tião, mas o Tião me conhecia pequeno, que ele estudou com os meus irmãos, que a gente morava em Laranjeiras, ali na Pereira da Silva, né? Eu conheci o Tião desde pequeno. O Tião, quando eu vi o Tião, eu falei, pô, aí a coisa... Ali foi o começo, entendeu? Porque, efetivamente, eu comecei a participar e não saí mais. E você participou de duas organizações, a Simba e o IPCN, duas organizações importantes na década de 80, mas que havia uma certa rivalidade entre elas. Como é que você via isso? Realmente havia, mas as duas estavam no mesmo lugar, né? Porque a Simba tinha uma salinha lá no IPCN, lá em cima, né? Que praticamente era o jornal, né? E aí realmente eu me aproximei do Amauri, do Iedo, da Suzete, da turma que tinha uma visão, olhando assim retrospectivamente, né, uma visão de que a mais radical da luta, que era contra a integração do negro, que tinha que ser a revolução e tudo mais, né? Mas a gente tinha uma boa relação com todo mundo ali, porque o IPCN, depois eu me associei, tinha aquelas assembleias, né? Ali era um lugar de debate, era uma divergência de ideias, né? Às vezes de método, de como fazer a luta política. Mas a convivência e os momentos em que teve que se unir forças para realizar as marchas maravilhosas que o movimento negro fez nessa década, né? Os momentos marcantes, como o que aconteceu em 1982, quando os negros foram amarrados no pescoço, que ninguém marcou reunião nenhuma, todo mundo foi quando saiu a fotografia lá no jornal, né? A gente acabou indo para o IPCN, isso em 82, né? E aí construímos um movimento ali naquele momento, de um dia para o outro. Então, apesar dessas visões divergentes na época, na hora de construir o enfrentamento, havia, de fato, uma união. E aquilo ali foi uma coisa que aconteceu porque ocorre em todos os movimentos sociais. Você sempre tem divergências de entendimento, mas, de qualquer maneira, eu acho que o espaço do debate, né, foi salutar. Agora, a marcha de 88 contra a farsa da abolição talvez tenha sido o maior ato público antirracista no Rio de Janeiro em todos os tempos. Quando voltarmos no próximo bloco, você vai nos dizer o que foi, como é que foi participar da organização dessa marcha, como é que foi aquele processo tão vitorioso, né? Uma marcha tão bem sucedida. No próximo bloco. Muito bem, retomando a nossa pergunta final do primeiro bloco, a marcha de 88 contra a farsa da abolição talvez tenha sido o maior ato público antirracista já organizado, realizado no Rio de Janeiro. Como foi participar da organização desse ato? Como é que foram os trâmites que chegaram a um resultado tão positivo? Foi, de fato, um marco, né? Eu acho que não foi só do Rio de Janeiro, não. Talvez tenha sido do país, porque o Exército foi para a rua, né, daquela maneira, e a marcha repercutiu, inclusive internacionalmente. Foi assim, eu já estava completamente envolvido na militância. Em 88, então, foi um momento de culminância, né, de uma geração. Havia, de fato, já
uma série de articulações, de mobilizações de negros e negras em várias comunidades. E a gente, através da marcha, nós acentuamos isso, né? Nós optamos por fazer um trabalho de mobilização, criando os comitês de organização da marcha. Eram comitês que a gente incentivava que em cada comunidade, né, se criasse um momento de debate, discussão, e a gente ia, né? O grupo que estava ali na linha de frente, a gente ia, eu, Amauri, Iedo, Suzete, Iedo nem tanto, Iedo estava um pouco reticente nisso aí, mas eu, Amauri, Suzete, Veríssimo, Cecília. Romão? O Romão fazendo a parte mais institucional, junto com o Januário, com o Milton Gonçalves, né? E esse grupo, que era um grupo mais oriundo da Simba, né, fazendo esse trabalho de ir às comunidades. Então, a gente ia para a Cidade de Deus, estava lá a Cidade de Deus, o Fábio, o Adalto, fazia a atividade. A gente foi para o 20 de novembro, o pessoal do 20 de novembro, lá da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, né? São João de Meriti era o de Frei Davi, né? E no interior também. Fizemos vários momentos de encontro para a mobilização da marcha através desses comitês. E eu, como era bancário, né, eu também atuava lá na direção, não era da direção, mas atuava com a turma toda lá dos sindicatos bancários. Eu articulei muito ali os sindicatos bancários para produzir material. Então, o Ciro Garcia era o presidente, era negro, né? Ciro Garcia, e sempre apoiou os movimentos sociais. A gente fez uma discussão lá e material a gente tinha de vários sindicatos. Eu ajudei muito nessa parte dos bancários, né? Porque tinha um boletim dos comitês, né? E as atividades aconteciam, a gente produzia o material, tinha os boletins, inclusive, que servia para distribuir quando fazia atividade de rua. Além disso, a gente colou cartazes, os cartazes da marcha, aqueles cartazes bonitos que o Januário, né, criava, né, junto com o Gá, e a gente saiu colando de madrugada. A gente fazia cola lá no PCN mesmo, aquela cola tradicional, e de madrugada a gente ia, às vezes, para a Baixada fazer essa colagem nos lugares de trem, onde passava a população, próximo da Central do Brasil, ali pelo centro, e esse trabalho de articulação local, né? Eu acho que foi um trabalho muito rico. Eu quase fui demitido do trabalho por conta dessa marcha, está entendendo? Eu posso até dizer isso agora, porque eu faltei 10 dias, mais de 10 dias seguidos. Eu era bancário, né, do Banerj na época, né? E eu tive que inventar uma história lá, conversar com o meu chefe. Se o chefe não fosse o cara consciente, de repente eu teria dançado ali. Mas eu estava tão envolvido, né? Claro que eu fiz aquilo, era jovem e tal, mas eu acho que foi um exagero da minha parte, que a gente não pode perder o emprego. Mas foi muito, muito assim, cansativo e foi um trabalho que valeu a pena. Quando houve aquele momento de saber que o Exército, né, iria impedir, né, não tinha como retroceder, tinha que acontecer, porque já estava na rua, já era um trabalho, e era uma forma de colocar a questão pública, né, do racismo, né? Foi um momento marcante que eu acho que o próprio movimento negro pegou de surpresa, né? Eu acho até que, naquele momento, ninguém esperava uma coisa daquela, né? E o processo seguinte, essa marcha, ela ainda precisa de muita investigação acadêmica, de pesquisa, né? Eu soube que fui entrevistado por uma dissertação de mestrado muito boa, né? Sobre a marcha, a farsa da marcha da abolição, mas eu acho que, pela dimensão do que houve, poderia ainda ter mais coisas aí. E teve outras marchas que, olhando
o trabalho que o Filó fez aí de montagem e reproduzindo a de 83, né? Isso mostra que havia já um acúmulo, né, aqui no Rio, de fazer esse tipo de atividade. Porque a Marcha de 83, revendo aquele vídeo, né, que o Filó fez, da Praça da Mauá até a Cinelândia, a gente estava ali, mas quando a gente revê, né, a gente vê a dimensão do negócio, foi uma coisa assim muito grande, muito importante. E eu acho que isso também ajudou em 88, porque já havia uma expertise nossa para desenvolver esse tipo de atividade. Foi um marco, né? Mas você falou, não poderia deixar de ter mencionado, essa questão da presença do Exército. Exército e Polícia Militar, na verdade, estiveram lá, né? Impedindo que a marcha chegasse até o seu final, que era previsto chegar até o Monumento de Zumbi, né? E o Exército tinha medo de que houvesse depredação do monumento do Duque de Caxias, essas coisas. Mas, enfim, acabou, na visão de muitos analistas, aquilo acabou sendo um tiro no pé, porque a marcha ganhou uma repercussão internacional que, se não fosse essa intervenção, não teria tido, concorda? Sim, foi um tiro no pé. Nesse aspecto foi, porque, além da polícia militar, né, o Exército estava preparado para uma guerra. Estava preparado para uma guerra. Isso realmente mostra o quanto eles estavam desinformados do objetivo da marcha. Não havia nenhuma reunião nossa, nenhuma decisão voltada para apedrejar o Duque de Caxias, nada disso, né? A gente tinha as críticas, como a gente tem, sobre o personagem, né, Duque de Caxias. Mas a gente sabe o tamanho das nossas pernas, né? Não dá para ficar cutucando o leão com vara curta. A gente queria fazer um ato forte e ia passar pelo Panteão para chegar na Central do Brasil, que era o nosso objetivo. Agora, efetivamente, não havia nenhuma intenção de ir além disso, né? E, ao fazer esse movimento de tentar impedir, de uma forma até desesperada, né? Porque o Iedo ele chegou a ir até o fundo, né? Eu estava lá no carro de som, mas o Iedo ele foi até lá perto do Campo do Santana, e ele disse que viu tudo que estava ali no Colégio Rivadavia, onde estava o muro, né? Estavam lá camuflados, e dentro do campo tinha armamento, enfim, foi preparado para uma guerra. Acabou se tornando um tiro no pé, porque foi a maior manifestação, a presença militar depois da ditadura. Isso através de um movimento social negro, que os movimentos sociais não tinham esse hábito de fazer a marcha da Candelária até a Central. Porque, veja bem, vocês começaram esse processo, né? Já tinha uma geração grande de pessoas negras conscientes, né? E centenário da abolição era um momento de conjuntura forte, né? A gente sabia que ia mobilizar uma galera de várias gerações, né? Só não esperava que fosse chegar a esse ponto de ter o Exército na rua, que acabou sendo positivo do ponto de vista da divulgação do evento, né, do acontecimento no Brasil e no mundo. Foi fundamental ali. Nesse aspecto ali foi um ganho político enorme, que mostrou uma face que o mundo não conhecia em termos de Brasil, né? Curioso, né, Gil, porque mostra como isso, 88, ou seja, 3 anos depois do final oficial da ditadura, mas as normas ainda estavam vigendo, né? Pelo menos do ponto de vista da segurança, né? Isso. E a gente sabia que o movimento negro era monitorado, né? A gente sabia. Entre nós mesmo, tinha galera que a gente fazia reuniões, a gente não tinha certeza quem era quem,
Mas agora tem os documentos aí que foram liberados, né? E esse Rodrigo Bueno, que escreveu essa dissertação sobre a marcha, ele foi um dos primeiros a encontrar o arquivo que está no Arquivo Nacional, quando ele pesquisou sobre a marcha. Ele já no final da pesquisa, né, de tanto ele ir no Arquivo Nacional, uma arquivista chegou para ele e falou: olha, você vem aqui sempre, eu encontrei essa caixa aqui, talvez você se interesse. A caixa estava escrito racismo negro. Ali estava a documentação, que agora está aberto aí, né, para todo mundo ver, do monitoramento que as Forças Armadas faziam no movimento negro. Não apenas Forças Armadas, DOPS, CENIMAR é Forças Armadas, mas secretarias de segurança. Eu próprio tenho 50 documentos que me foram passados pela Comissão da Verdade, aqui do Rio de Janeiro, mostram a espionagem no movimento negro e a espionagem, que é a coisa mais ridícula, nos bailes black. Não, já sabia, o Piló, vocês já estavam naquela época da ditadura, já eram investigados, né? Mas eu estou falando assim, a informação que me veio pelo Rodrigo Bueno é que a aeronáutica, que eles faziam uma divisão, né? A aeronáutica é que estava um pouco ali investigando. Mas era o CISA, Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica. Isso. E aí, então a gente sabe agora, de qualquer maneira, ainda estava presente ainda esses órgãos, né? 88 ainda estava muito vivo. Foi um marco assim fundamental, e no ano da Constituição, né? Da nova Constituição. Gil, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelas ideias que você expressa, pela luta que você leva e de várias formas há tanto tempo, né? Vale a pena realmente mostrar para as pessoas, especialmente para os jovens, o que é esse exemplo de militância política e intelectual. Muito obrigado. Eu acho que é a forma de enfrentar o racismo de uma maneira muito importante, porque está aí para gerações futuras, né? E o Medeiros e Filó são as minhas referências de luta também. Valeu.